Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos falar hoje de um tema que a nossa sociedade humana, ordiana, ainda enfrenta como um problema, com soluções ainda precárias. E as soluções que o Evangelho oferece são soluções definitivas. Mas para isso, nós precisamos entender sobre esses processos de aproximação de almas pelas famílias. Por isso que o nosso trabalho aqui é um estudo que nós gostaríamos de compartilhar com todos aqui juntos, para que possamos aprender um pouquinho. A primeira pergunta que façamos seria essa: qual a finalidade essencial da família? Qual que é a finalidade? E os Espíritos nos responderam lá na questão 774 de O Livro dos Espíritos, dizendo: quis Deus que pelos laços, prendendo um ao outro, de família, os homens aprendessem, preste atenção no verbo aprender, aprendessem a amar-se como irmãos. Aprender a amar como irmão dentro de uma família. Então nós trouxemos aqui um singelo modelo de família tradicional, não quer aqui obviamente esgotar. No lugar de pais pode ter tutores, no lugar de esposos pode ter as variadas possibilidades de se formar família. Mas é só para a gente fazer essa pergunta: isso é família? Segundo a resposta que nos deram? Então, para isso realmente ser família, nós temos que fazer uma mudança aqui. No lugar de pais, nós vamos ver irmãos. Ele é meu pai, mas ele também é meu irmão. Eu começo a transcender o papel de pai que ele está exercendo e o papel de filho que eu estou exercendo. Quando alcanço a significação profunda da família, eu consigo entender que antes de pai e filho eu sou irmão. Mas não é isso ainda que acontece. Filhos também têm que se ver como irmãos de seus pais. Assim como os pais têm que ver-se como irmãos de seus filhos. Mas os esposos também têm que se olhar um ao outro como irmãos. E nós vamos ter aí, obviamente, dificuldade no mundo de expiações e provas de que as pessoas consigam fazer isso. E os irmãos consanguíneos, eles também serão irmãos em espírito, filhos do mesmo Pai que nos criou e nos sustenta. Essa sim é a família que nós estamos construindo a longuíssimo prazo. Então ninguém se assuste não, que ela ainda não existe na Terra, porque a Terra ainda é um planeta de expiações e provas, que saiu há pouco tempo dos mundos primitivos, que são os primeiros mundos das nossas evoluções, e vai agora começar a regenerar. Está fazendo a transição para a regeneração, que nada mais é que a interface entre o mundo de expiações e provas e mundos felizes, que são os mundos que verdadeiramente nós almejaremos. Para chegar a esse estágio, nós temos que chegar no final do mundo dos felizes, que ainda vai longe, sem nenhuma desolação para ninguém. É tudo parte do processo evolutivo. Então, o que nós estamos concluindo com isso é que a família universal está se elaborando. Nós temos que aprender a nos amar como irmãos. Essa é a meta, gente. Põe isso na cabeça. Agora, na nossa realidade, essa meta está lá em cima. Vamos ficar tranquilo quanto a ela. E vamos fazendo mais perguntas. Como é que se formam as famílias? E aí eu vou trazer aqui a impressionante ação de Jesus, porque a primeira aparição de Jesus pública, vocês vão se lembrar, foi num casamento. E ele ainda disse para a mãe dele: não chegou a minha hora. Mas como era o pedido da mãe, qual filho que não atende o pedido da mãe? Quanto mais Jesus. Vai lá, os meninos estão precisando de vinho. Acabou o vinho. E Jesus vai lá, ainda sem ser conhecido, ele e alguns discípulos. Então Jesus, ele está se associando à família no seu primeiro evento. E nós trouxemos aqui apenas um pequeno trecho para que nós tenhamos noção dessa importância. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia.
E a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Então ele já tinha estabelecido o discipulado, mas ainda não tinha sido colocado em exposição pública. Esse princípio de sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Que princípio de sinais? Quando ele transformou a água em vinho, alegrando os noivos, alegrando as famílias que ali estavam comemorando um enlace matrimonial que tem significado. Portanto, a mensagem do doce Rabi, da nossa querida Galileia, se inicia na celebração de um casamento. Não creiamos que isso seja por acaso. Isso tem razões que faz parte de um planejamento maior. Veja que quando ele chega num berço extremamente humilde, que era na verdade um coxo que os animais comiam, que a gente chama de manjedoura para ficar bonito, mas era um coxo, tá certo? E ele se mostra na primeira lição, humildade. E aqui ele se mostra depois, começando o seu processo de trazer o evangelho de fato, num casamento. Aí agora nós vamos nos perguntar e vamos comentar sobre o fundamento do casamento. O casamento, isso é a questão 701 de O Livro dos Espíritos que estabelece para nós, segundo as vistas de Deus, então isso é lei divina que nós estamos falando, o casamento tem que se fundar na afeição dos seres que se... Gente, presta atenção como os Espíritos são cuidadosos. Ele usou a palavra seres. Não falou marido, mulher, homem, mulher. Falou seres. Nós sabemos que existem casamentos de polaridades invertidas em corpos iguais. Tem polaridades psíquicas de masculino e feminino em corpos iguais, semelhantes, e são seres que se unem. A união, nós vamos ver, é de almas e não de corpos. O casamento, vai dizer Allan Kardec em seu comentário, constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. De novo, quem fala fraterno fala irmão, e quem fala irmão fala da fundamentação do casamento. Aprendermos a nos amarmos como irmãos. E aí a gente faz a pergunta, o casamento é lei divina? Kardec faz essa mesma pergunta. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Repete Allan Kardec na pergunta o que os espíritos tinham dito, dois seres. E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Na sociedade que nós vivemos atualmente, há muita gente que acha que o casamento é uma instituição que tende a acabar. Acham que o casamento não tem sentido. Na verdade, com todo respeito à opinião delas, muitas pessoas não querem estar vinculadas ao casamento para ter a liberdade de agir conforme o seu próprio movimento íntimo. É, na verdade, como se fosse uma fuga das responsabilidades que se estabelece quando se forma uma família, quando se tem filhos, quando se constitui esse magistral porto seguro de almas. Por isso, Kardec fez essa pergunta. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? O que aconteceria se o casamento acabasse? Se ele é um indício claro de progresso da humanidade, qual é o efeito se ele acabasse? E eles respondem, tranquilo, seria uma Veja, seria. Tempo verbal diz, seria, se isso por acaso acontecesse, o que não irá acontecer. E eles são bem firmes. Uma regressão à vida dos animais. Animal ainda não tem sentimento, não tem vínculo afetivo, no sentido humano como nós temos. Por isso, as ligações entre os animais não têm o mesmo contexto que as ligações entre os seres humanos. Por isso, informam eles, o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Daí a fuga do casamento torna a criatura para a liberdade que vai acabar se transformando em libertinagem. E não liberdade, propriamente dita. Parceiros variados, modificações, liberdades totais. As pessoas que pleteiam que o casamento
faleça, pensam nessa liberdade que é a união fortuita do sexo. O que é fortuita? Casual. Não há ligações que prendam as criaturas alma a alma. E aí a gente vai trabalhar essa questão do sexo. Uniões matrimoniais e o sexo. O que o sexo tem a ver com o casamento? André Luiz, num estudo magistral, como eu nunca vi até hoje em nenhum outro lugar, ele diz assim: o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão pela qual é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual. A mente é quem determina se eu sou masculino ou feminino, e não a forma do corpo. Eu posso estar com a mente feminina no corpo masculino. Posso estar com a mente masculina no corpo feminino. A inversão psíquica, que a gente chama, ela pode acontecer por razões diversas que nós não vamos aqui analisar hoje. Mas cada um de nós traz nas polaridades íntimas da mente o que é predominante na encarnação presente. E isso é muito importante. Daí porque o André Luiz foi claro. O sexo precisa ser observado, ele usa a palavra imprescindível. Se você não observar, você vai errar. Essa é a verdade. Imprescindível do ponto de vista espiritual. Porque aí você não vai analisar do ponto de vista humano, gênero, como a gente chama. Homens e mulheres, aqui ele usa bem a expressão, em espírito, apresentam-se certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo. O que o André Luiz está dizendo? Como você reencarna, ora como homem, ora como mulher, você vai ter os aprendizados que a polaridade masculina te oferece e os aprendizados que a polaridade feminina te oferece. Pelo número de encarnações que você fez em uma e em outra, você tem uma aquisição, você tem uma bagagem dentro de você que é a sua realidade presente. Então, uma pessoa que encarnou muito como homem, a predisposição dela é mostrar mais as tendências masculinas do que as tendências femininas. O contrário, se ela só encarnou como feminina, as tendências delas é de mostrar mais as predisposições femininas do que masculinas. Se ela está no meio termo, ela joga nos dois lados com uma certa tranquilidade. Vamos avançar que isso vai ficar mais claro ainda. Ele usa essa expressão, na variação de nossas experiências, ou seja, de encarnação em encarnação, nas várias movimentações que fazemos na vida, adquirimos gradativamente, pouco a pouco, qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura. E aqui nós colocamos propositadamente o azul simbolizando o lado viril e o róseo simbolizando o lado feminil. Ou seja, quando você encarna na polaridade masculina, a chance de você desenvolver energia é maior do que se você desenvolver ternura. Por isso, se você fizer a conta de quantas mulheres vão para os assuntos religiosos, de mulheres comparado com, você vai ver que a predominância é de mulher. Em todo tipo de religião, inclusive aqui no Espiritismo. Se fizer uma conta aqui, a gente vai perceber isso. Então, há uma predisposição, quando você encarna na condição feminina, de você desenvolver mais ternura do que energia. Ah, mas então, se eu sou feminino, não posso ter energia? Claro que pode, falando das aquisições. Se você já desenvolveu a energia em encarnações passadas, você não vai deixar de perder a ternura e ser firme na sua energia. Você vai ser firme, você vai ser tranquila, mas você vai ser firme, você vai ter energia que você adquiriu em precedentes encarnações. E assim funciona a mesma coisa para todas essas que ele vai colocar. A fortaleza, você tem a chance de desenvolver mais fortemente quando você está no masculino. E a humildade, você tem a chance mais de desenvolver quando você está no feminino. É muito mais fácil você encontrar, sobretudo nos momentos difíceis, a mulher sendo humilde e o homem sendo muito mais orgulhoso, não dá o braço a torcer. Quebra, por exemplo, está precisando de ajuda, não pede. A mulher vai e pede. É mais frequente isso por causa dessa qualidade. O poder e a delicadeza. Ah, então a mulher não pode ter poder de novo. Se ela já conquistou, ela vai expressar o poder que ela já conquistou, que está no seu psiquismo, mas não vai deixar de ser delicada, não vai deixar de ser terna, não vai deixar de ser aquela pessoa humilde. A inteligência e o sentimento, que nós sabemos que vão dar, com certeza, os recursos de ação para o mais alto. A iniciativa e a intuição.
Aqui nós falamos de razão e intuição. Às vezes, os homens tendem mais a tomar decisões baseadas nas razões lógicas sem consultar o sentimento. E às vezes, excessivamente piegas, uma mulher também só ouve aquilo que ela sente que é, mas não raciocina se aquilo faz sentido, se aquilo é lógico. Então, nem lá, nem cá. O ideal é o equilíbrio. Eu sinto o que a razão me diz. Aí eu estou no caminho certo e dificilmente eu erro quando eu caminho conjugando os dois movimentos do psiquismo. O que eu adquiro como feminino com o que eu adquiro como masculino. E por fim, a sabedoria e o amor, que o Emmanuel diz que são as duas asas que todo ser em evolução precisará adquirir para poder adquirir a tal da espiritualidade e alçar voos mais elevados rumo ao Pai de onde veio. E você só faz isso conjugando um com o outro nas diversas experiências. Portanto, são polaridades masculinas e femininas que nós vamos adquirindo. São as aquisições do espírito. Você é portador e a sua realidade hoje tem exatamente a quantidade de experiências que você fez numa e noutra e o aprendizado, o aproveitamento que você fez nessas experiências. Essa é a sua realidade hoje. Então tem gente que trabalhou muito numa determinada polaridade, a predominância dele vai ser aquela polaridade, nada de errado. Trabalhou muito na outra polaridade, o inverso também se faz. Até um dia, disse o André Luiz, conseguirmos o supremo equilíbrio em Deus, quando nós seremos portadores das duas polaridades em nós mesmos. E aí, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Lembra que Jesus já era portador dessas duas qualidades psíquicas de forma espontânea. Quando ele dizia, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, hipócritas, por fora túmulos caiados, por dentro podridão. Ou seja, ele era firme como um ser masculino tradicionalmente o é. Mas quando ele estava diante das pessoas na situação difíceis, como a mulher que tentaram apedrejar, mulher, onde estão os que te perseguiam? Eles se foram, Senhor. Então vá também, minha filha. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. Ele não recrimina, não chama atenção. Seu coração materno, ele entende que houve alguma razão para aquilo acontecer e não recrimina, não agrava a dor que a criatura já está sofrendo. Isso é um coração materno, isso é uma polaridade feminina. Então, o ser, nesse estágio, ele transita naturalmente das duas polaridades, que ele já é portador em si mesmo. Esse é o fim. Quando nós chegarmos a esse fim, aquele quadro que nós fizemos, nós nos veremos como todos, como irmãos. Até lá, gente, temos que, suar, trabalhar. Resumindo, a história que André Luiz nos contou. O indivíduo, a criatura, será portadora de todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminidade, refletindo em si a glória do Criador. Por isso vocês falam, anjo tem sexo? Não, a multipolaridade já estão neles, por isso que você chama de angelitude, estágio da multipolaridade. Esse negócio de discutir sexo dos anjos não tem mais agora por que discutir, né, gente? Já sabemos o que é, por que é isso que acontece. Então, gente, nós vamos chamar a atenção aqui para o casamento, que vai formar a família. Casamento é o quê? Complementação da polaridade que um já é portador, da que o outro é portador. O que um tem, deve dar para o outro que não tem. Se você observar isso com cuidado, esse casamento é casamento de sucesso. Agora, se você quiser que o outro seja como você gostaria que ele fosse, não como ele é, você vai ter muito problema na sua relação com o outro. Por isso, as polaridades psíquicas vão se somar pouco a pouco no conjugamento de duas almas ou mais almas dentro de um lar. E aí tem a pergunta, em que escola aprendemos a fazer a complementação psíquica? E Emmanuel nos respondeu de maneira clara. A melhor escola ainda é o lar. O lar é onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Não fala onde vai receber educação intelectual, não fala onde vai receber o alimento físico, não fala onde vai receber a herança monetária. Não. O lar que está se referindo aqui, ele tem uma missão. Fazer com que sentimento e caráter sejam formados naqueles que compõem aquele lar. Os próprios pais, os próprios filhos, os esposos, os irmãos entre si.
O que é o lar? Essa é a pergunta. Ele falou que é lar. O que é o lar segundo a lei divina? Aquela lei que diz que nós temos que nos aprender a amar como irmãos, mesmo sendo marido e mulher. Ela, chamada Senhora Laura, essa senhora, que está lá no livro Nosso Lar, ela vai fazer uma exposição para o André Luiz, gente, que é linda. O dia que eu li aquilo, eu parei, comecei a elaborar esse trabalho aqui de forma esquemática para que a gente possa entender o que ela está dizendo. Ela colocou duas linhas, uma na vertical e uma na linha na horizontal. A linha vertical, ela chamou que são as polaridades psíquicas femininas. Então ali você tem sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. É o que a gente chama de terra-céu. Mas nós vamos lembrar que essa é a hora dela atuar na aquisição de ternura, na aquisição de humildade, na aquisição de delicadeza, de sentimento, de intuição, de amor. Toda vez que você encarna numa polaridade e quer viver a outra polaridade, você vai errar. Porque você está violentando a natureza da sua encarnação. Mas se você se entrega sem pieguismo a conquistas dessas qualidades, dessas virtudes, você está cumprindo a sua realidade aqui na Terra. E aqui nós vamos ter a outra linha, que é a linha do terra-terra. Então eu já avisei lá em casa a minha esposa, por exemplo, né? Falei para a gente já está quase 40 anos juntos, together forever, como diz um amigo meu. E eu falei para minha filha, da próxima vez, aí na próxima encarnação, se quiser vir comigo, vem como homem, porque eu vou vir como mulher, viu? Aí eu não quero vir como não. Então não vamos casar, vai ficar afastado. Fiquei com ela. Então aqui a gente tem exatamente o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum, que a gente pode ler terra. As aquisições mais voltadas para as questões da terra. Por isso que a predisposição dele para vir em assuntos religiosos, espirituais, é menor. Não significa que eu não venha. Por quê? Porque provavelmente ainda tem menos aquisições femininas no seu psiquismo do que precisariam para ter esse estímulo e fazer essas aquisições. Então, aquilo que nós vimos, ele tem que desenvolver energia, fortaleza, poder, inteligência, iniciativa, que vão dar como resultado a sabedoria. E aí ela vai dizer para nós, a senhora Laura, numa lição maravilhosa, o lar, meu filho, é o sagrado vértice onde o homem e a mulher, onde a polaridade masculina e a feminina se encontram para o entendimento indispensável. Quem tem mais, dá para quem tem menos. Você forma esse vértice. Lembra que no final da vida você vai ter uma só linha. São os dois vértices fechados, essas duas linhas se encontram e você vai ser portador das duas polaridades em si mesmo. Você vai ter as duas sem que elas se confundam. Portanto, esse vértice aqui é o desafio maior do casamento. Desafio maior da família. Você fazer com que aquilo que é oposto, poxa, ternura e energia são coisas que parecem antagônicas. Aquilo que é oposto tem que conjugar um com o outro para fazer com que a complementação se faça. E ela diz mais, o lar é o templo, olha a palavra que ela usa. O templo, onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes e corporalmente. Quando a gente dá aula, né, na faculdade para os meninos, tem muitos meninos novos, e eu sempre tenho que ter a oportunidade, eu brinco com eles, meninas e meninos. Não se juntem uns com os outros para formar família só pelas aparências físicas, viu? Porque tem uma lei de gravidade, nós aprendemos de um tal de Newton, que diz que tudo cai, viu? A aparência física não vai ficar bonita o resto da vida toda, não. Olha a aparência espiritual. Veja se aquela criatura te causa bem-estar íntimo e não apenas sensações fisiológicas que te atraiam a ela. Se você conseguir conjugar os dois, melhor. Se não, dê preferência às percepções do sentimento e não às percepções das sensações. Porque você terá maior chance de encontrar o seu par perfeito para complementar do que se você der valor na primeira. Duas linhas ensina a dona Laura, divergentes, porque uma está caminhando para a terra e a outra está caminhando para o céu. Tentam, é a palavra, por isso que é desafio. Tentam formar o vértice sublime, que é quando se une as duas e a gente
usa a polaridade do outro e o outro usa a polaridade da gente e a gente se complementa. Então, por exemplo, se eu tenho energia, mas às vezes sou impaciente, e a outra tem ternura e é paciente, então eu me aproveito da paciência nas experiências com ela e aprendo com ela. Mas ela é muito parada, não tem muita movimentação, ela aprende na energia daquele que está com ela a complementar. Isso é fazer o vértice, fazer o papel dele. É essa ligação entre as duas linhas que caminham para rumos diferentes. Para que isso? Para construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna, aquela que nos levará a sermos irmãos uns dos outros. Aí a pergunta que não pode calar, né? Existe o lar na Terra segundo as leis divinas? Existe ou não, gente? Onde está ele? Me fala que eu vou lá visitar. Gente, nós vamos responder com a dona Laura. Ela vai dizer assim: por enquanto, raros, não existe. Raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Se é uma instituição divina, se é um templo, como ela usou o termo, como é que a gente entra num templo, numa instituição divina? Com todo o respeito, com todo o fervor que a gente possa ter no coração. E às vezes você vê chegando em casa maridos que brigam uns com os outros, esposas e maridos, filhos, e essas coisas que a gente está habituado, infelizmente, a ver. Esses desconhecem que o lar é instituição divina, porque se conhecessem, no fundo, jamais entrariam no lar desrespeitosamente, como acontece ainda, infelizmente. Importa considerar que, a rigor, é a senhora Laura falando, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Por isso que a gente reencarna muitas e muitas vezes. Vamos aprendendo essas lições pouco a pouco. Não dei conta. Tudo bem, vamos repetir a lição. O Pai sabe esperar o nosso tempo. Ele não violenta nossas inteligências, nossas consciências. Se a gente não deu conta numa encarnação e a gente se dá conta que não deu conta, a gente começa de novo. E aqueles fracassos serão degraus para o futuro sucesso que nós vamos conquistando de encarnação a encarnação. Aqui neste planeta tem 3 tipos de uniões matrimoniais, segundo nos ensina a senhora Laura. A primeira ela chama de uniões de almas gêmeas, que a gente aprendeu aqui que na Terra vira tudo algema, né? É isso. A segunda são uniões de almas irmãs ou afins. Almas que se parecem muito, que se complementam com facilidade. E as outras são as uniões de... Não é aqui nesse planeta não, né? Olha o que ela diz. Na fase atual, evolutiva do planeta, planeta de expiações e provas, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Quem já viu o filme de Francisco de Assis e Clara, vão ver ali, bem esse tipo aqui. Não tem união de corpos. Um simples olhar alimenta, nutre um ao outro. Os espíritos estão extremamente próximos no mesmo nível evolutivo e se completam de modo espontâneo. Isso é raríssimo. Reduzidos matrimônios de almas irmãs e afins, aqueles que não têm muita dificuldade para conviver, os problemas que aparecem eles superam com tranquilidade, porque também têm muitas afinidades em comum e completam-se uns aos outros. Mas olha o que ela diz com o último, em relação ao último. E esmagadora, a palavra é dela, viu gente? Esmagadora percentagem de ligações de... Daí porque a família é ainda um desafio. Não é um porto seguro completo ainda como gostaríamos que fosse. Não é um ninho de segurança completo. Porque há o resgate. Uniões de resgate, portanto, e os desafios da família é o que nos importa tratar aqui agora. Primeiro, essas almas que têm antipatias mútuas entre si, elas precisam se unir. Então, termina a encarnação, um brigado com o outro, não conversa mais. E se deixasse sem que eles se escondessem em novos corpos, eles não se reaproximariam com muita facilidade de jeito nenhum. O que se faz? Veste-se novos corpos, não se reconhece, apesar de se pressentirem
É o que se chama simpatias e antipatias. Mas acontece que vai ter que reaproximar. E se tem antipatia, como é que faz para reaproximar? Aí o André Luiz ensina assim, ó. Somos atraídos por determinadas almas, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo. Então por que nós somos atraídas? Porque o passado a ela nos reúne. Então vem aquele momento do encantamento do namoro, né? Vocês já viram isso? A moça encontra o rapaz, a mãe fala, minha filha, esse menino presta, larga ele. A menina briga com a mãe, mas não larga o menino. Aí depois de 6 meses ela pega e diz, mamãe, eu não aguento mais. Ou seja, tem um período que a lei de magnetismo faz com que você não enxergue a antipatia. Você sente uma atração que você não consegue lutar e você é invariavelmente atraído naquela direção. E ali os encontros se darão. Mas, tão logo recebam a bênção nupcial, e são palavras da senhora Laura, na maioria dos casais, apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem, e sobretudo isso aqui, gente, gosto de conversa. Deve ser muito difícil conviver com uma pessoa que você não gosta de conversar com ela, gente. 24 horas por dia. Isso deve ser muito triste. Por exemplo, em casa, com minha esposa, a gente tem, com certeza, uma alegria, porque a coisa que nós temos mais prazer é conversar um com o outro. Vamos de manhã para o café da manhã, é uma conversa agradável, a gente se pede. Tem problemas? Tem, como qualquer casamento, mas são tão infinitesimais que a gente nem considera. E esse gosto de conversar durante 40 anos, se você perder, viver 40 anos um com o outro, sem ter gosto de estar conversando com essas pessoas, deve ser muito difícil. Eu não sei o que é isso nesta encarnação. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença, ou pior, o egoísmo feroz. Tem muitos maridos e muitas mulheres que fazem isso. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza, pisa em cima, humilha. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, porque está no terra a terra, por isso que ela falou linha horizontal, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Então, um estimula num campo, o outro estimula no outro. Mas quem vai aceitar o estímulo é o indivíduo, que tem que olhar o outro como uma fonte de aprendizado, uma fonte inextinguível de crescimento da própria psiquismo que ele não carrega nele ainda. Então, na convivência com aquela pessoa durante 40 anos, que eu estou chamando aqui como um número fechado, você tem muita chance de aprender muita coisa com a pessoa que você não detém em você, mas que depois dessa convivência toda, alguma coisa você assimila. E você se torna melhor naquele campo que você não tinha antes. Daí em diante, quando eles perdem o gosto de se conversar, os mais educados respeitam-se. As formalidades do casamento, às vezes dorme numa cama, o outro dorme na outra, aquela coisa toda que vocês... Aqui claramente ninguém tem esse problema, obviamente. Os mais rudes, mal se suportam. Então, dependendo de quem está convivendo um com o outro, pode acontecer isso. Não se entendem, perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. É claro que nestas circunstâncias, diz a senhora Laura, o ângulo divino não está devidamente traçado. Por quê? Ou seja, porque falta para eles buscar a... Esse é o grande desafio do casamento. É a gente buscar a complementação. Não esperar do outro o que o outro não pode dar e nem dar para o outro esperar da gente o que a gente também não pode dar. Se a gente fizer esse raciocínio tão lógico, a gente consegue aceitar o outro sem revolta, sem briga, sem problema. Mas quando a gente quer, porque quer que o outro seja como que a gente gostaria que fosse, aí você vai se frustrar, com certeza. Porque ninguém muda o outro. Quem muda é a própria pessoa. A gente influencia no nosso modo de viver para que ele possa se mudar, mas jamais a gente muda a pessoa. Duas linhas, como ela havia dito antes, divergentes, tentam formar o vértice sublime, como ela falou. Portanto, o desafio, gente, é a convivência de almas em desajuste.
Almas que vieram para se reharmonizar. E nesses embates, disse o André Luiz, alinham-se os recursos da redenção. Se a gente souber aprender a fazer essa complementação, a gente se redime com o passado complicado que a gente construiu. Nesses embates, portanto, a gente vai ter convivência muitas vezes difícil, mas ninguém tem convivência que não precisa ter. Ninguém está situado naquele local por acaso. Almas se afinizaram e se reaproximaram, e os conflitos são naturais do reajuste. Não é esse o problema, é o como eu lido com esses conflitos que traz a solução ou o problema. Mas ela é necessária para a nossa redenção. Sem ela não há redenção. Quem for mais claro, ele está dizendo aqui, quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, aquela lei divina, que ordena seja mantido o bem de todos, fazer o bem pelo bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Então vamos pegar um caso de um casal em que um conseguiu fazer isso e o outro não. O que acontece? Esse sobe o que conseguiu fazer e o outro tem que voltar com outra pessoa no mesmo tônus vibratório para passar pelas mesmas experiências que ele não soube assimilar com a criatura que estava ao lado dele por tanto tempo. Por isso, quem tem mais, gente, deve dar para quem tem menos. Não espere do outro receber se o outro não pode dar, senão você vai se frustrar. Ah, mas meu marido é muito difícil, Max. Sim, mas é ele que foi confiado a você. Tem certos casos em que o marido tem que ser visto como um filho, certas mulheres têm que ser vistas como filhas, porque elas não conseguem ainda ser aquela criatura que a gente espera. Quanto mais sacrifício, olha que palavra difícil, quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão, a glória do amor divino. Então não importa com quem eu vim, importa como eu vou aprender a lição dessa experiência que pode ser difícil ou pode ser suave. E quando os desafios parecem insuportáveis? Ai, Max, eu não aguento mais. Ah, não, eu não aguento mais. O que eu faço? Eu não dou mais conta. A pessoa vai me dizer. O que eu vou fazer? Separar? E o André Luiz aqui não responde essa pergunta. Separar? Ele diz, nos problemas matrimoniais, o divórcio é compreensível, como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou suicídio. Então, claro, se está em risco de morte, seja porque o outro oferece risco ao seu par, ou seja porque está tão pesada a situação e a pessoa quer dar cabo à própria vida, separa. Separa porque isso não foi um casamento ainda bem sucedido nesta encarnação. E não se preocupe, virá outra oportunidade mais tarde. Mas o André Luiz diz que se você não está nessas condições e você toma a decisão do divórcio, ele diz, olha, você pode tomar, é livre-arbítrio, mas o divórcio não soluciona o problema da redenção. Significa que você, homem ou mulher, psiquismo masculino ou feminino, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se libertam da dívida em que se acham incursos, débitos a pagar, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Vão se reencontrar. Ah, vou ter que reencontrar de novo com aquela criatura. Vai. Se vocês se separarem no mesmo tônus, vai. Vai. Mas esse aprendizado desse momento que você teve vai servir de base para você conseguir vencer na próxima. E eu aprendi uma lição desde menininho, dizer assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então trata de resolver logo esse negócio do casamento logo. Você pode sair do lado de lá, quando sai do lado de lá, você não vai se sentir marido e mulher um do outro, não. Você não vai sentir afetividade, mas você não vai sentir rejeição, antipatia. Você conseguiu equalizar. Numa outra ocasião, aí sim você vai conseguir desenvolver o verdadeiro amor. Então são estágios. É aprender a amar como irmão. Essa é a essência. Por isso, gente, algumas reflexões para as nossas considerações. Houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para o casamento. A pergunta é, na nossa intimidade, cada um de nós responda para si mesmo. Esta é a pergunta primeira. Jesus foi convidado para nossas bodas?
No dia que nós casamos, Jesus estava lá conosco? Essa é uma pergunta íntima. E se isso foi possível, se ele estava, a pergunta seguinte é: Jesus permanece em nosso lar no dia a dia? Ou seja, o que eu aprendo do Evangelho, eu aplico lá dentro de casa? Ou ele só vale aqui para a casa espírita, no trabalho social, mas lá em casa é no meu jeito? Será que é assim? Ou será que eu estou me esforçando para viver as lições que Jesus me oferece para tornar esse casamento um processo santificante para as duas almas, para as três almas, para quantas almas estiverem ali se reajustando? Pensemos nisso, porque este é o fim do propósito maior da vida, porque foi ele que afirmou: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou foram almas e não corpos. Deus ajuntou as essências divinas que nós temos que aprender a nos amar como irmãos. Não separemos isso, porque nós estamos contrariando a lei quando assim fazemos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.